Então, pessoal, agora oficialmente, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo com a Bia Wilcox, diretamente do Rio de Janeiro. Você está no Rio, Bia? Estou no Rio. Botafogo, para ser mais Em exata, Botafogo. precisa. Então, tá bom. Bia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar da nossa live. Eu queria começar pedindo para você se apresentar rapidamente, para quem está aqui eventualmente não te conheça, você contar um pouquinho da tua trajetória profissional, da tua relação com a educação. Fica à vontade. Tá bem. É só porque eu caí no Instagram, então eu tô assim, apareci. Pronto, vou tentar de novo. É bom que a gente ilustra, né? Isso aqui tudo é uma ilustração do papo, assim, tudo ensaiado. Então, vamos lá. Eu respiro educação, né? Sou filha de educadores, meu pai é professor universitário, também professor de uma universidade federal, foi a vida inteira, agora está aposentado. A minha mãe pedagoga, também trabalhou numa escola muito bacana em Niterói. E com isso eu tentei outros caminhos, mas acabei caindo na educação. Gosto muito, com 16 anos eu já queria dar aula de inglês e aí acabei fazendo 2 faculdades. Enfim, eu tenho uma longa história com educação bilíngue e foi comecei como professora de inglês, né? E aí em 95 eu tive a minha primeira marca com uma sócia, foi muito legal a experiência com ela, a gente ficou 13 anos juntas e aprendi muito com ela, imagino que ela também comigo, foi uma parceria muito bacana. Dali eu já comecei a voar solo, tive uma marca de ensino bilíngue já para desenvolver dentro de escolas, e aí assim, nascia de alguma maneira, vou pedir aqui de novo, nascia de alguma maneira essa coisa de sistema bilíngue, né? Eu comecei a fazer isso acho que 99 foi a primeira escola que, de maneira incipiente, eu entrei e comecei a dar inglês todos os dias. Então, hoje, eu trabalho com educação bilíngue, a gente apresenta soluções bilíngues para escolas, enfim, unidades, também unidades franqueadas, a gente está começando a franquear a marca. Então, a educação está, assim, na minha vida. Escrevo também, né? Sou escritora, ia lançar meu primeiro livro agora, em maio, mas com a pandemia a gente adiou, então a gente agora vou lançar em 2021. Não escrevo sobre educação, escrevo exatamente sobre a vida nas plataformas digitais. O nome do meu primeiro livro é A Vida Online Como Ela É, fazendo uma certa homenagem a alguns aspectos do Nelson Rodrigues que eu gosto bastante. Então, na verdade, é isso. É produção de conteúdo. A minha vida foi sempre isso. Eu fiz muitos anos de rádio, ainda estou na Band News do Espírito Santo, fiz Band News do Rio muitos anos. Fui blogueira, parei nos últimos anos para me dedicar à empresa, né, que estava crescendo, mas trabalhei bastante com jornalismo também. Então, essa área de comunicação, para mim, é uma área de muito conforto. E educação sempre, né, Tiago? Educação é o meu ganha-pão. Desde que eu me entendo por gente, eu vivo de educação, respiro educação, enfim, estudo. E a minha última paixão agora, recente, é marketing. Eu fiz uma pós nessa área e acho que você conhece bem onde eu fiz a pós. E aí eu estou agora nessa onda de marketing. Eu vou tentar mais uma vez aqui, porque o Instagram tá chato. Então é isso. Isso ainda tem os meus hobbies, né, nas horas vagas, assim. Gosto muito de ler, de fuxicar, sou fuçadora profissional. Eu gosto muito de ler sobre futurismo, sobre aí o que a gente está esperando, que a gente não sabe bem o que está vindo, né? Então, acho que é isso. Tem vários chapéus aí que eu visto. Bacana, muito bom. Bia, antes de eu fazer a próxima pergunta, na verdade a primeira pergunta, né, para você, eu queria só falar para o pessoal que está nos assistindo ao vivo no Instagram. Pessoal, a gente está com dificuldade de colocar a imagem da Bia aqui no Instagram. Então eu convido vocês a nos assistirem no YouTube. No YouTube está tudo funcionando direitinho. É só você fazer a busca por Rede Escola Hub, você vai encontrar o nosso canal e lá você vai encontrar a transmissão ao vivo dessa nossa live aqui com a Bia e você vai poder ver a Bia e não apenas ouvi-la. Tá legal? Bia, a gente continua tentando aqui, né? Continua tentando. Vai que é. Eu aumentei aqui também o meu volume do computador. Eu acho que o pessoal talvez esteja conseguindo ouvir um pouquinho pelo meu volume do computador. Mas, enfim,
A Elisa está perguntando aqui qual é o link. Elisa, eu não tenho o link aqui para te passar agora, mas se você entrar direto no YouTube e pesquisar por Rede Escola Hub, vai aparecer já para você o primeiro link a primeira opção na busca. O Felipe Toqueto, valeu, Felipe, super obrigado. Acabou de colocar o link aqui para gente. Muito bom, perfeito. Então, tá ótimo. Bom, Bia, eu queria trazer aqui uma questão para você, que é o seguinte, né? Você tem uma trajetória profissional muito interessante, porque você, ao mesmo tempo que é empreendedora da educação e que também tem a experiência de trazer inovação para a educação, trazendo educação bilíngue há muito tempo, muito antes desse boom da educação bilíngue, né, que a gente observa aí acontecendo no mundo. Agora foi no Instagram. Agora foi perfeito. Foi. Vamos ver quanto dura, né? Os nossos ouvintes depois no podcast, naturalmente eles não vão entender essa nossa saga, essa nossa dificuldade aqui. Mas eu tenho certeza que eles serão compreensivos em relação a isso. Tudo na minha vida é assim, nada nunca foi fácil. Não seria diferente nessa live. É isso. Com que certeza. eu tinha um amigo, um grande artista, faleceu ano passado, Kaique Boticai. Ele dizia o seguinte: se der tudo certo, você não tem coisa para lembrar. O que marca, o que você lembra são as coisas que dão errado, as coisas engraçadas para rir. Então, essa live aqui já se tornou inesquecível. Com certeza, com certeza. Uma boa forma de olhar para as situações. Sim. Mas então, retomando um pouquinho do que eu estava trazendo, né? Assim, você tem uma trajetória muito singular. Você é empreendedora educacional, empreendedora, né, de forma geral. Você tem uma experiência de trazer inovação para dentro da educação muito cedo e você também tem a tua experiência na mídia, tua experiência no rádio, tua experiência na web, como alguém que tem um olhar de crônica, né? Tem um olhar de investigação da realidade para esse momento. Então, trazendo um pouco todo esse teu olhar multifacetado, eu queria te perguntar como é que você está enxergando, de forma geral, em todos os sentidos, né, sociais, enfim, culturais, e principalmente também na educação, isso tudo que está acontecendo e que a pandemia nos trouxe cerca aí de quase 3 meses atrás. É uma loucura, né, Thiago? Porque e o mais engraçado é que eu decidi... A minha coluna na Band se chamava Amores Cariocas. E depois ela foi evoluindo de tal maneira, e mesmo eu tive um blog no R7, no portal R7, e lá eu percebi que eu tinha muita visibilidade e era muito lida quando eu falava de assuntos ligados à vida na internet. Então eu comecei sem querer me especializar nisso. Assim, não é me especializar como se eu fosse um especialista, mas a escrever mais sobre isso. Então eu me lembro uma vez que eu falei sobre ghosting. Ghosting é quando a pessoa some da outra pela internet. Eu me lembro que a Charlize Theron fez isso com Sean Penn. Ela não estava mais afim dele, ela, em vez de dizer não estou mais afim de você, ela foi sumindo, ela não respondia SMS, não respondia WhatsApp, e eu fiz um artigo sobre isso e bombou, foram assim 21 mil compartilhamentos, era uma coisa louca. A nossa ministra Damares, outro dia também, depois de séculos que eu estou fora da mídia, colocou um artigo meu lá no vídeo dela, porque eu fui falar de poliamor nas redes, e ela descontextualizou, me colocou ali como alguém que estava ali defendendo o poliamor. Enfim, para não desvirtuar, eu sempre falei muito dessas questões da internet. Então, quando veio agora a pandemia, eu confesso a você que eu fiquei muito triste, eu estou arrasada, assim, eu dou aquela choradinha diária, como diz o Gregório do Vivier, mas tem um lado pequeno meu que fiz assim, ufa, tipo, agora vão me entender. Porque, eu não sei vocês, mas o quanto eu já saí de casa para uma reunião de 10 minutos que podia ser um videocall. Quantas coisas desnecessárias que a gente pega metrô, vai lá para longe, se arrisca e tal, que podia ter sido uma ligação com vídeo ou alguma coisa que você tem que levar. Cartório. Só Brasil tem cartório dessa maneira. Então, o que eu estou vendo disso tudo, que não tem nada de bom, não dá para você dizer, poxa, tem um lado bom da pandemia, não tem nada de bom de você ficar acuada como se você estivesse numa guerra com medo de se contaminar. Óbvio que não. Mas eu acho que a gente vai levar algumas coisas bastante interessantes desse período, porque tudo é aprendizado, né? E eu acho que entre essas coisas que a gente vai levar está... Eu acho que alguns hábitos, Thiago, eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho que alguns hábitos não vão mais voltar a ser o que eram antes. Assim, eu estava comentando com o Thiago, por exemplo, uma bobagem. Eu fui fazer uma certificação digital
que é um porre, você providencia toda a documentação e você tem que ir lá para um negócio de 5 minutos para repassar, tal, ó, você está com o certificado. E eu fiz, por acaso, 2 essa semana digitais. E aí, foi tão rápido, eu brinquei com a moça, eu falei, olha, nunca mais eu vou no escritório de vocês fazer isso. Mesmo que a pandemia passe, a gente vai ter que fazer online agora. Então, eu vejo que as pessoas estão batendo cabeça, todas, não só pelo fato de que a vida passou a ser muito mais digital, mas pelo fato de que elas estão tendo, os núcleozinhos estão tendo que conviver 24/7, os casais, as famílias, e essa convivência é muito puxada, a gente sabe que sempre foi e sempre será. E vejo que a escola, que é a nossa praia aqui, ela tomou um susto muito grande, né? Com honrosas exceções, a maior parte das escolas tomou um grande susto. Isso estava vindo, essa transformação digital vinha, mas existia uma certa negação, né? Eu costumo dizer que se você entrar num túnel do tempo e andar 100, 150 anos para trás e cair na Avenida Rio Branco, ou cair na Avenida Paulista, qualquer lugar, você vai se sentir muito estranho. Mas se você cair numa sala de aula, você vai se sentir esquisitamente à vontade, porque não vai ter nada de muito diferente. Então, a escola sempre resistiu muito para tudo, é sempre muito tradicional, né? Você vê que em tempos de internet ainda tem escolas que trabalham muito a questão da caligrafia. Não que eu até não acho bacana, não, trabalhar caligrafia, mas eu acho que isso não pode ser o objetivo principal da formação de uma criança que vai ser um cidadão no século XXI, né? Ô, Bia. Mas isso também é só um achismo, tá? Não estou criticando metodologia de ninguém. Só penso que a gente tem que olhar para esse futuro mais de peito aberto, né? Entendi. É interessante você falar isso, porque há cerca de um ano atrás eu estava participando de uma entrevista ao vivo em rádio, e uma pessoa me falou assim, olha, você está aí, eu estava fazendo uma crítica aos modelos educacionais tradicionais, instrucionais, e aí a pessoa falou assim, olha, você está criticando a escola tradicional, mas pelo que você comentou, você estudou em escola tradicional, e várias pessoas que no Brasil, no mundo, têm projetos inovadores, empresas inovadoras, estudaram a escola tradicional. Então, até que ponto a escola tradicional é tão ruim assim, se ela consegue produzir pessoas que fazem coisas inovadoras? Eu dei uma resposta para ele, né, que eu não vou dizer aqui qual é agora, mas eu queria saber da tua opinião. Assim, você que é uma pessoa que tem uma trajetória não é óbvia, né? Muito pelo contrário, você tem uma trajetória plural, empreendedora, inovadora. Como é que você olha essa questão? Se essa pergunta fosse colocada para você, como é que você responderia? É engraçado isso. Eu não vim de escola tradicional e eu mantive a não tradição. Mas eu acho engraçado porque eu vejo o contrário. O meu filho estudou numa escola. Depois ele até foi para uma escola tradicional, mas era uma escola não tradicional também. E ele é um cara bem tradicional, é um rapaz. E ele sempre fala: se eu tiver um filho, eu vou botar, sei lá, no Santo Inácio, enfim. Eu acho. O Hélio de la Penha uma vez falou isso, que ele precisou estudar no Santo Inácio, numa escola bem tradicional, para poder ser questionador, questionar, ter um espírito, desenvolver o espírito questionador e ser o que ele é e começar a produzir arte. Eu acho que essas pessoas criativas vão ser criativas estudando em qualquer escola, tá? Eu acho que eu acho que quem questiona, questiona. Você nasce assim, eu devo ter nascido assim, eu nunca tô sossegada, Thiago. Todo final, acho que eu vou ficar bem velhinha assim. Todo final de ano eu reparo, não existe um ano meu igual ao outro. E eu acho que eu faço isso sem querer, de buscar novidade, de buscar alguma coisa diferente, de buscar parceria. E outra coisa, assim, falam que a colaboratividade, o espírito de equipe é muito a cara do século XXI, é uma demanda, é um valor fundamental para o século XXI, né? Pois bem, eu sempre fui assim, e hoje eu me sinto muito à vontade. Eu não quero empreender sozinha, eu não quero ganhar dinheiro sozinha, eu não quero ficar rica sozinha, eu não quero ser feliz sozinha. Eu acho que tudo que é compartilhado é melhor. E eu acho que eu seria assim, independente de escola. Não sei se você tem essa sensação. Você acha que se você estudasse na Hub, na escola Hub, você acha que você seria diferente? Se existisse uma escola Hub na tua época? Agora eu te entrevisto porque eu também fui muito entrevistadora, então me deixa brincar de entrevistar. Então, engraçado, essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Mas, Bia, o que eu acho? A minha forma de responder essa pergunta, né, quando ela surgiu, foi a seguinte: eu acho que o que me levou
a decidir trabalhar com criatividade, trabalhar com inovação, tomar algumas decisões ousadas ao longo da carreira, foram muito mais experiências que aconteceram fora da escola do que dentro dela. E nesse sentido, eu me entendo perfeitamente o que o Hélio de la Penha coloca quando ele fala sobre estar numa estrutura muito tradicional que te leva, a necessidade de confrontá-la acaba te levando a aprender a questionar, a aprender a elaborar melhor, a se expressar de uma forma talvez mais sofisticada. E aí, nesses momentos, a ironia, a arte, elas acabam sendo mais suaves do que o embate, a discussão, a briga, provavelmente dita, né? Acaba se transformando num recurso de desenvolvimento individual. Mas eu tive experiências no esporte, eu tive experiências morando em cidades muito pequenas, morando em grandes cidades, morando fora do Brasil, morando na França, trabalhando em empresa pequena, empresa grande, sendo músico, trabalhando com teatro, uma pluralidade de experiências que talvez tenham sido mais importantes do que aquilo que eu vivi dentro de sala de aula. Você pergunta, se você tivesse estudado na escola Hub, né, teria sido diferente? Eu acho que teria, porque talvez alguns momentos teriam sido menos tensos, alguns momentos teriam sido menos pesados, e talvez por conta disso... Você seria mais compreendido, talvez? Talvez, talvez eu tivesse uma obra, né? Talvez eu tivesse produzido mais coisas, talvez eu tivesse gastado menos tempo, né, na análise. Não que eu acho que o tempo gasto na análise não foi bom, é sempre muito bom, mas menos tempo com sofrimento e mais tempo produzindo, criando coisas. Eu tenho um pouco dessa sensação. Então, eu concordo, assim, eu acho que tem pessoas que já nascem com uma determinada vocação, né? A pessoa é porque ela nasce. Mas o ambiente, sem sombra de dúvidas, ele pode potencializar isso ou não. Potencializa, ele pode, sim. Potencializa, né, sim. trazer mais oportunidades ou não. E a própria família, né, Tiago? Acho que é um conjunto de coisas, né? Existem famílias que estimulam mais do que outras e existem temperamentos que aceitam melhor essas. Tem família que não consegue nem pensar no que não seja uma trajetória mais tradicional para os filhos. E se os filhos não forem muito questionadores, eles vão seguir isso daí, né? Agora, eu já vi o contrário. Eu já vi uma amiga do meu filho dizer assim, eu estudei na Escola Parque, mas não tem nada a ver com a Escola Parque. Ela é advogada, super careta, papapá. Ela falou, eu não estudaria na Escola Parque. É tão engraçado isso, né? Eu sempre digo, a escola tem que fazer os pais felizes, os pais têm que concordar com a metodologia da escola e ela tem que combinar com a criança, na verdade, com o adolescente, né? Eu acho que é muito por aí também. Você deve ser um espírito desbravador, um cara que inquieto, né? Normalmente as mentes mais criativas são muito inquietas. E aí esse tipo de escola é meio massacrante, né? É uma coisa meio... Aliás, não fugindo do assunto, muito pelo contrário, já que a gente está falando de pós-pandemia e mundo online, como é que você vê o homeschooling, assim? Porque eu ia falar um pouquinho disso até. Você me perguntou sobre o mundo pós-pandemia. Então, eu acompanho o homeschooling desde 2013, 2014. Ah, não sabia. Perguntei de chute. Não, eu acompanho. Inclusive, academicamente, também. eu descobri que existe o Journal of Unschooling, que é um Sim. jornal, um periódico canadense. Assim, comecei me interessando, como acho que talvez a maioria das pessoas se interessa, lendo Ivan Illich, Sociedade Sem Escolas, vendo o filme da Ana Tomás, entendendo como é que ela desenvolveu as estratégias com o filho dela. Como é que eu vejo o unschooling? Eu entendo que o unschooling ele é muito relevante, ele é muito interessante, desde que a família tenha uma estrutura e uma condição de realmente pensar, dedicar tempo e planejar as experiências do seu filho. Eu vejo muita gente pensando no homeschooling como, eu vou comprar o livro didático, e meu filho vai fazer em casa as mesmas coisas que ele faz na escola. E isso não é homeschooling. Não é. Um dos caras assim que mais elaborou academicamente a discussão de homeschooling, que é o John Holt, ele advoga que a ideia da desescolarização e da escola em casa é você poder resgatar o espírito científico, o espírito criativo de investigação que toda criança tem, né, que faz parte da sua constituição cognitiva. Quando a criança vai lá pequenininha... Exatamente. Se você deixa a criança aos 4, 5 anos voar,
elas vão ser todos Einsteins, porque eles têm uma curiosidade enorme e eu tenho a impressão que a escola formal começa a achatar isso, né? Mas é isso, né? Esse é o ponto, assim, eu tenho 2 filhos e os dois adoravam, acho que eu, como toda criança, botar o dedinho na tomada. E aí nós, como adultos, temos o ímpeto de brincar com eles, não deixar que eles coloquem o dedo na tomada, afinal é óbvio, eles vão tomar um choque. Mas esse ato de botar o dedo na tomada, ele é um ato de investigação da realidade, ele é um ato de investigação do mundo. Sim. Portanto, se a gente for observar, a criança está o tempo todo testando, ela está o tempo todo experimentando. O processo de escolarização mata isso na gente. E aí, conectando com essa discussão de mundo pós-digital, a nossa ideia dessa live começou, né, num dia que a gente estava trocando uma ideia, você falou algo parecido assim para mim, Thiago. Eu acho que aquela hype do digitalização já passou, né? Vamos para o digital. Todo mundo foi para o digital e agora estamos aí no que vamos fazer com essa digitalização. O que a gente vai fazer com as experiências? Todo mundo migrou, mas agora como é que serão as experiências? E a gente começou a trocar essa bola e começamos a pensar em fazer essa live. E aí, nessa linha, o que eu acho? Eu vejo as famílias tentando reproduzir em casa o que é feito nas escolas. Quando, na realidade, o fato de estar em casa traz oportunidade de você expandir, experimentar coisas novas. Mas agora eu vou inverter aqui um pouquinho, né? Já que você começou a me entrevistar, eu vou voltar aqui para o meu papel original e aí vou te pedir para falar um pouco dessa tua percepção, né? Desse dia que a gente conversou e que desencadeou a ideia de fazer essa conversa aqui. Então, eu estava aqui pensando, né? Trago verdades. Eu penso o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que seres humanos são diferentes, né? Eu tenho uma altura, eu tenho uma cor de cabelo, eu tenho uma cor de olhos. As pessoas são diferentes. Existem pais e pais. Eu acho que eu brinco que tem mulher que tem mais talento para ser mãe, nasceu com a embocadura maior do que outras. Isso não diminui ninguém, tá? Ninguém tem que se sentir obrigado a ter essa paternidade ou essa maternidade à flor da pele. Tem pessoas que têm mais e outras que têm menos. Eu acho que o homeschooling é para esse tipo de pai e mãe, com uma dedicação, com uma embocadura natural. Porque, como você falou, não é comprar livro e deixar a criança fazendo. Você compra uma curadoria, você escolhe um método, você segue, você tem orientação de tutores, mas você tem que estar muito presente. Só para fechar essa questão de homeschooling, já que eu te perguntei, quando eu defendo homeschooling, eu quase apanho. Eu não defendo em todas as situações. Mas uma vez, eu tive uma editora entre os meus empreendimentos. E uma vez eu lancei uma série, uma coletânea com jovens. E eu me lembro que esses jovens, depois em Facebook, eu fiz uma pesquisa com eles meio que informal. E perguntei, vocês gostavam de escola? E fui perguntando, como é que era a escola para vocês? Cara, eu me surpreendi muito. A grande maioria, e eu estou falando de jovens muito talentosos, escritores, porque a gente fez uma seleção, eu e meu sócio na época, a gente fez uma seleção de contos. E é engraçado que os contistas da minha coletânea estão todos brilhando. Você vai olhando nas redes sociais, estão todos cinema, literatura, enfim, estão todos muito bem. E aí eu lembro de vários dizerem assim, cara, eu odiava a escola. Se eu pudesse, eu não ia para a escola. Então, não é toda criança que diz, putz, me amarrava na escola, eu era popular, eu jogava bola, eu isso e aquilo, legal. Mas para muitos é uma dor, e é uma dor que não se esquece fácil, sabe? Especialmente porque nem toda escola é tão inclusiva, e mesmo quando a escola é inclusiva, não nos esqueçamos que seres humanos são seres humanos. E que a criança ela é um ser humano ainda em desenvolvimento, mas ela rejeita, ela faz bullying, a escola vai coibir, vai. Mas o fato da escola coibir, tentar integrar aquela criança que se sente diferente, muitas vezes não faz a criança feliz. Então, assim, só para fechar, o homeschooling, eu acredito que seja uma saída para muitos casos, às vezes um caso de autismo, um caso de uma criança muito inteligente que não se adequa, ou qualquer criança não está feliz, eu acho que vale, e aí eu acho que a era digital ajuda muito nesse sentido, porque a criança, digitalmente, ela vai se sentir integrada, ela pode ter, eu estou tendo, Thiago, experiências com alunos que eram super tímidos nas aulas presenciais e que estão se soltando no Zoom, nas aulas online. Eles estão se sentindo mais à vontade, como se aquela tela aqui protegesse eles de bullying, de qualquer coisa. Eu tenho professora tímida para burro, cuja coordenação da escola disse para mim, ela está muito melhor agora no online, parece que ela se descobriu. Então, eu acho que a digitalização, esse mundo online, pode favorecer muito, sabe? É aquela história do Bill Gates. Você lembra dessa piada que o Bill Gates dizia? Trata bem o nerd porque ele pode ser seu chefe no futuro. Né? Provavelmente ele será seu chefe no futuro.
Acho que Lembro. você dá mais espaço para o nerd, para o diferente, o popular põe mais a viola no saco, sabe como? Então, eu acho que tem uma saúde emocional legal nessa coisa do online. E você perguntou como é que eu vejo, Então, né? Fala. é. Não, pode seguir. Não, Depois não, não. Eu acho o eu seguinte, eu continuo. acho uma grande dificuldade para criança de pré-escola, de educação infantil até seus 8, 9 anos. Acho que o presencial faz muita falta para todo mundo, porque eles não têm autonomia, então os pais perdem muito tempo, eles têm que trabalhar em casa. É uma situação desgraçada, vamos ser sinceros. O pai está ali tendo que fazer call na empresa, resolver coisa, cuidar de planilha, ver almoço da casa, limpar a casa, casal às vezes se desgastando juntos e tendo que ver a educação dos filhos online. Eu sei que é difícil. Mas a partir de uma certa idade, que quando a criança já tem mais autonomia, ela fica sozinha fazendo a aula dela, eu tenho tido relatos muito positivos e não são só meus, eu li algumas coisas para trazer para cá. Já existe uma pesquisa onde está se descobrindo que o foco das crianças acima de uma certa idade está sendo maior nas aulas online. Eles estão conseguindo se concentrar mais, como a gente. Se eu tivesse com você agora num bar, conversando, eu já teria olhado para o carro que passou, para não sei o quê. A gente aqui está 100% focado falando, eu não bebi nem um gole d'água ainda. Então, eu tenho a impressão que a educação online ela tem um pouco disso. O aluno está focado. E aí, para o aluno que é dispersivo, é muito melhor ele estar aqui na telinha dele, prestando atenção, fazendo o dever, enfim. Ele não se sente tão perturbado pelos colegas, porque muitas vezes eu não era santa, longe de mim, mas eu, às vezes, entrava na bagunça porque os outros estavam do meu lado fazendo a bagunça. Não é nem que eu não tivesse personalidade, mas eu achava aquilo divertido. No online você não tem tanto problema de disciplina. E, enfim, eu vejo muitas vantagens. Eu talvez seja uma pessoa suspeita para falar disso, porque eu realmente vejo. Eu acho que tem que ter atividade física. Desde 2013 eu venho falando insistentemente de blended education, que eu acho que a educação tem que ser híbrida. Não é ficar tudo online, porque agora a gente está vivendo uma guerra, né? A pandemia é um estado de guerra. Mas em situações normais, eu acho que pode ser uma parte online, uma parte presencial, né? Eu não vejo mais caderninho com folha colada, a não ser para arte, para coisa maker, mas em geral eu acho que as atividades podem vir online, enfim. É muito Alguma coisa tem que mudar, interessante. né? É muito interessante isso que você está falando, porque tem duas coisas bacanas. Assim. A gente tem alguns estudantes de quinto e sexto ano, que os educadores têm relatado na Escola Hub, que são estudantes que não participam. O nosso modelo é muito colaborativo, né? Na Escola Hub não tem aula. Então, o estudante ele não assiste aula. Ou ele está desenvolvendo projetos, ele está fazendo trilha de aprendizagem, ele está vivenciando oficinas. Então, ele está, de fato, ativo o tempo todo no processo. Mas tem alguns que são mais tímidos e não se colocam tanto. E esse relato que você falou, a gente tem percebido. Alguns estudantes que no presencial fogem de um protagonismo, no online são muito protagonistas. E mesmo nos encontros ao Impressionante. vivo. Porque o online ele traz vários momentos de interação, o estudante pode organizar a sua rotina, os mais velhos conseguem organizar melhor do que os mais novos, mas mesmo nos momentos online sincronizados, eles têm demonstrado um protagonismo muito maior. E uma outra coisa que tem chamado muito a nossa atenção é que eu diria que de 3 semanas para cá, a gente ganhou alguns alunos, temos ganhado alunos, mas de 3 semanas para cá começou a crescer muito o número de famílias novas que nos procuram querendo trazer os filhos. Seja agora, seja para o momento pós-pandemia, quando o isolamento se reduzir ou for finalizado, seja lá quando isso for acontecer. E é muito interessante porque quando a gente pergunta, tá, mas por que você quer trazer o seu filho para cá? E aí tem surgido um relato muito bacana de algumas famílias falando assim: olha, eu sempre critiquei muito meu filho e falei que ele não era bom aluno, que ele não gostava de estudar, e criticava ele, sabe? Apontava o dedo para ele e falava: pô, você tem que gostar de estudar mais, tem que se dedicar mais. Mas agora eu estou em casa vendo de fato o que é o que são as tarefas que são colocadas para ele, as coisas que ele precisa aprender, né? E agora eu estou entendendo, porque eu jamais me interessaria por essas coisas, eu jamais teria prazer em ter que ficar fazendo tudo isso que ele está fazendo. Se eu não consigo ver sentido nisso, como é que ele vai ver? Que E bom eu que ela estou teve vendo. empatia, né? Pois é, isso é muito interessante. Assim, Muito legal. voltou? Voltou. Eu ia Você contar me uma ouviu até piada que. enquanto você não. Você me ouviu até que parte?
Você estava falando da mãe, eu me dispersei no final porque eu comecei a ficar preocupada porque o Instagram também parou e voltou. Parou e voltou, Estava falando da empatia da mãe, de perceber que ele não gostou, que eram Isso. coisas muito chatas, né? Então, a palavra que tem surgido muito na fala das famílias é Uhum. felicidade. Felicidade, parece que as famílias estão começando a perceber que ser feliz é muito importante e que ser feliz é fundamental para um bom desempenho acadêmico, para se Sim, conquistar coisas bacanas na vida. Você tem que ser feliz. Se você não for feliz, você não vai conseguir isso. E agora as famílias estão entendendo melhor, talvez, o drama e as razões da infelicidade dos seus filhos, das suas crianças. E estão começando a repensar. Mas uma coisa que eu tenho achado interessante é que me parece que no futuro a gente não vai ter um novo modelo. A gente vai ver conviver uma multiplicidade de modelos. concordo, E por concordo. quê? Porque nós vamos ter uma multiplicidade de demandas. O mundo para o qual a gente está caminhando é um mundo em que os tipos de recursos que as famílias possuem, a forma com que as suas vidas são estruturadas e organizadas, vão determinar o tipo de escola que elas vão escolher para os seus filhos, ou que elas serão Sim, capazes de escolher para os seus filhos. Agora, sem sombra de dúvidas, eu acho que está evidente para todo mundo que o mundo definitivamente é VUCA, né? Que o mundo definitivamente é volátil, é incerto, e isso vai se tornar cada vez mais sensível. Acho que a pandemia ela traz algumas coisas positivas em termos de sim, reflexão para a sim. gente, né? Ela traz oportunidades bacanas de reflexão. A gente percebeu algumas coisas para não esquecer de comentar com você. Em primeiro lugar, eu estou notando mentalmente para não esquecer, sobre alunos que se destacam no online. Você já ouviu falar, e é uma coisa que eu sei, não porque frequente muito, para ser sincera, tem anos que eu não entro num aplicativo de paquera ou de ficar na internet, WhatsApp, mas eu ouço muita coisa e pesquiso muita coisa para os meus contos. Não é raro você ouvir que a pessoa é super despachada no WhatsApp, nas redes, fala um monte de coisa, aí vai fazer um blind date, vai encontrar pela primeira vez aquele cara, né, aquela moça e tal. Ali são dois tímidos. Assim, ué, mas ele falou tanto no WhatsApp, conversando tanto aqui, não abre a boca. É isso. A internet possibilita, os meios digitais possibilitam as pessoas saírem daquela conchinha, né, que eles estavam de timidez. Então, isso é uma coisa também muito legal da aula online. Eu acho que, de uma certa maneira, ela abre possibilidades também para os alunos mais tímidos. A outra coisa que eu ia te dizer, é muita coisa, meu Deus, de pensar. Ah, sim, sobre essa coisa do... Você falou da mãe, eu não sei se você já reparou, Tiago, a gente está muito, muito mais vulnerável porque a gente está dentro da casa das pessoas dando aula. Então, você perguntou do pós-pandemia, eu acho que é a lei do mais forte. Vai ficar quem tem qualidade, quem não tem qualidade, infelizmente, não vai mais conseguir segurar por muito tempo, porque ficou visível, sabe? Assim como a gente vê, às vezes, um pai passando sem camisa, a mãe de top indo fazer ginástica, elas também veem a nossa aula de uma maneira muito aberta, não é só pela janelinha da porta na hora de buscar, é o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também. Eu queria fazer uma provocação aqui, que eu não conversei sobre isso com ninguém. Eu falei, eu vou Tá. guardar para trocar com o Tiago. A minha provocação é a seguinte: a gente discute muito a pandemia em si, a gente discute os novos meios digitais, a gente discute o que está todo mundo falando. Agora, você já parou para pensar como vai ser o mundo de volta? Porque todo mundo acha que vai ser uma delícia. Eu sou honesta, tá? Eu vou sentir falta de um monte de coisa dessa fase agora. Eu adoro trabalhar em home office, eu vou sentir muita... Claro que ninguém quer ficar trancado e com medo de ficar doente, mas você já pensou que não vai ser fácil? Hoje eu li um artigo no The Guardian, se não me engano, uma psicóloga americana dizendo assim, a volta das crianças é uma volta de muito cuidado, voltando de férias, estão voltando de um período atracado com a família, com medo de se contaminar, sem ver os avós, sem ver os familiares. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Pensa em outra coisa, com tudo de ruim que uma família pode estar vivendo trancada dentro de casa, sem sair, né? As crianças devem estar muito agarradas com os pais. Eu não tenho mais filho pequeno, mas eu estou imaginando isso. Eu imagino, pelo que a minha filha era, se fosse hoje para levar para a escola, meu irmão ia ser um mês para readaptar, no mínimo.
entendeu? Porque ela ia ficar querendo ficar comigo e tal e tal. Como ela, devem ter muitas crianças. Então, eu fico pensando, não vai ser fácil, não vai ser fácil no trabalho. Tem um monte de gente que eu conheço assim, cara, eu vou trabalhar remoto agora. Vou só para reunião e volto. Eu brinco que eu falo, nunca mais eu me despenco para atender um cliente por causa de uma coisinha. Ele vai ter que aprender a ligar o Zoom e falar comigo. Então, são coisas que eu acho assim, eu parei para pensar, falei, gente, independente de vacina, tá, Thiago? Que a vacina volte. Que a vacina volte. Que a gente tem uma vacina e que volte à vida normal. Eu acho que algumas coisas a gente vai sentir falta e a gente não vai ser mais o que era. Realmente não vai ser. Eu penso em algumas coisas simples. Farmácia, eu estou pedindo tudo pelo Rappi ou pelo iFood, e a farmácia vem com tudo. Para que eu vou ficar entrando em farmácia mais? Eu pago no cartão. Ô, Bia, semana passada, né, a gente teve a live com o André Fran e o Fran, Mariana Serra, que é sócia dele na Volunteer Vacations, sempre conversa comigo, ela é muito interessada no tema dos refugiados do clima. Mariana Serra, ela sempre compartilha comigo, a ONU anualmente publica um relatório mostrando a evolução dos refugiados do clima. E aí o David Wallace, ele lançou um livro ano passado chamado A Terra Inabitável, aonde ele defende essa tese. Ele diz assim, a questão não é se está ou não acontecendo o aquecimento global. A questão é que os impactos já estão aqui. Você já tem hoje refugiados do clima no mundo. Esse é um ponto que na próxima década ele vai se acentuar. É uma questão que vai se acentuar na próxima década fortemente. Assim como há algum tempo, há 10, 15 anos, diversos epidemiologistas já alertavam sobre riscos de pandemia. É muito interessante que eu estava lendo hoje um trechinho de um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir. Conheço, No capítulo aqui na 3, minha estante. Tá na sua estante. No capítulo 3 ele fala do panóptico. E aí ele começa com um relato de um texto do século XVI que mostrava como a França procedia quando aconteciam epidemias relacionadas à peste. E aí é muito interessante porque já se faz lockdown, já se tem registro de lockdown pelo menos há 500 anos. Sim, sim. E de alguma maneira esses conhecimentos sobre como a humanidade já enfrentou dificuldades, eles não ficaram, né? Eles não estão presentes no nosso cotidiano. Então, a epidemia é um exemplo. A gente tem, por exemplo, a questão como eu acabei de citar, do aquecimento global e dos refugiados do clima. A gente tem conflitos culturais acontecendo em diversos lugares do mundo nesse momento e que não estão em voga aqui, mas estão acontecendo. Então, outras coisas podem acontecer e podem colocar esse modelo de vida que a gente tem em xeque muito rapidamente, porque ele é muito frágil, ele é muito mais frágil do que parece, né? Muito mais, então, eu acho muito que mais. a pandemia traz essa reflexão para quem está vivo, para quem está vivendo essa geração, para quem está vivendo esse início do século XXI e vai viver essa primeira metade do século XXI. Para a gente viver bem, eu acho que a gente vai ter que reaprender muita coisa. E aí, só para fechar essa fala, acho que logo na segunda semana de pandemia, segunda semana de isolamento no Brasil, o Domênico De Masi teve Meu um texto amigo. publicado, teu amigo? Teve um texto publicado Aliás, você pode trazer ele aqui. Você fala italiano? Não falo italiano, falo um pouquinho de francês, inglês. A mulher dele fala português, mas senão eu te indicaria para você entrevistá-la. Ele é um amor. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Ela tem que entrar com ele, ela fala português. Legal, bacana. Vamos conversar sobre isso. Mas o Domênico, ele acabou de lançar um livro recentemente, tinha até feito uma entrevista com Pedro Bial, onde ele traz uma visão um pouco pessimista, um pouco otimista, né? Confrontando as visões pessimistas do século XXI, que olham para a tecnologia como algo que vai, de fato, tirar espaço da humanidade. E aí o Domênico De Masi, ele diz uma coisa simples, ele fala assim, ao contrário, quando a máquina começar a fazer o trabalho do homem, significa que o homem vai ter tempo para se dedicar para criar, né? Para criar, para desfrutar das coisas maravilhosas que a humanidade já criou. Felipe Toqueto, que é líder de inovação da Escola Hub, está falando aqui no Instagram, do Ailton Krenak, que também faz algumas análises muito interessantes no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E nessa linha também. E o que é bacana? Assim, eu acho que, de certa maneira, a Covid ela traz um pouco dessa oportunidade de reflexão.
A gente está mais introspectivo, né, Tiago? A gente está pensando mais, não tem jeito, né? Está Com sobrando tempo para certeza. pensar. Para pensar e ressignificar as pequenas coisas do dia a Sim, dia, né? tem umas coisas que eu fico pensando assim, eu penso de cansar. Meus amigos falam, você não cansa de pensar, não. Eu, às vezes, né, tem que diminuir. Mas eu penso em vários detalhes. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que está aqui, o Fred, não sei se ele ainda está, que ele colocou aqui, eu vou sentir muita falta do home office, me acostumei. Eu penso em coisinhas bobas, do tipo assim, aquele casal que está exausto com a família em casa. Você já imaginou esse cara pegando o carro e indo para o escritório, chegando em casa 9, 10 da noite? A falta que ele não vai sentir desse ninhozinho, que com todos os defeitos é um ninho. É um ninho que eles jamais viveram, Thiago. É um ninho novo. É um ninho novo. Você pode estar desgastado, você pode estar discutindo, pode brigar para ver quem vai fazer a cama, quem vai lavar a louça, quem vai isso, quem vai aquilo. A gente sabe que o dia a dia não precisa me contar. Eu tenho, né? Eu passei muito mais tempo da minha vida casada do que solteira, então eu sei muito bem o que é casamento. O meu ponto é que com isso tudo tem uma coisa muito legal. A hora que isso acabar, vai todo mundo morrer de saudade um do outro. Eu paro para pensar isso e falo, meu pai, vai todo mundo. Vai ter o alívio, tô na rua. Vai ter o alívio. Mas depois, essa vidinha de quarentena vai fazer falta e ninguém ainda está falando isso. E Com dos filhos? certeza. Você no trabalho sentindo falta das crianças em casa. Com certeza, Entendeu? isso, com certeza. Eu estava pensando nisso hoje. Ô, Bia, a gente está chegando aqui no final, o Instagram ele vai Uhum. finalizar a live automaticamente aqui. O papo fluiu, o Vitor está aqui falando no meu ouvido, falando assim, cuidado com o tempo, cuidado com o tempo. Mas Não, acho pior que que a foi gente sensacional. esquentou, né? A gente esquentou agora, É, né? é. Eu ia Mas é falar do bom que a Domênico gente... rapidamente. Não, que eu concordo com o Domênico que o homem não vai substituir. Eu tenho amigos que falam, não, IA já compõe, já pinta. Não é igual, não é igual. O homem é insubstituível nesse sentido. Eu acho que a gente tem que se recolocar, entender que a gente não precisa de mais de metade do que a gente tem. Para que dinheiro? O dinheiro está aplicado, está lá, ninguém precisa usar, a não ser para o hospital. Né? Mas o hospital, se tiver vaga, senão não adianta você ter dinheiro. Né? O carro, para que carrão? Está na garagem para quê? Né? Comer bem, você ainda quer comer, mas você já reparou que o Instagram agora melhorou, no sentido de o exibicionismo melhorou? Você vai exibir o quê? Os cantos da tua casa? Já acabou. Acabou, já deu tempo de exibir todos os cantos. Você vai exibir o quê? O prato de comida. Então, assim, as pessoas vão ter que... Eu não acho que o ser humano vai mudar, não. Eu acho que vai continuar a mesma coisa. Vai esquecer, se sensibilizou um tempo, daqui a pouco tá a mesma coisa de novo. Mas eu acho que para a gente que pensa, para a gente que é educador, serviu muito esse período. A gente vai sair fortalecido para o que a gente vai passar de valores para os alunos, né? Acho que a mensagem final é essa mesmo, são os valores que a gente vai carregar, né? Muito bom, concordo plenamente com você e, bom, acho que essa tua fala foi uma fala não só de fechamento, mas uma fala também de que traz uma mensagem de alerta, porque eu acho que a Tá gente tem todo que mundo tentar falando que aproveitar essa gostou. oportunidade. Apareça, eu adoro Legal, conversar muito também, bom, por favor. muito bom, muito bom. Que bom. Bia, muito obrigado por Obrigada a ter você, aceitado o Thiago. convite. Eu Quando acabar agradeço a isso tudo, eu galera. quero visitar a Hub aí, tô doida, adoro Juiz de Fora, já palestrei na cidade num hotel chamado Victory, Vitória, Isso Victory, aí, né? isso aí, isso aí, Adoro essa Victor. cidade, quero ir, quero Muito te bom. visitar aí, Na tá verdade, a gente já bom? tinha combinado, né? A pandemia que acabou Sim, a atrapalhando um pandemia pouco. atrapalhou, mas vai chegar. Já tem Queria vacina agradecer a galera chegando, que compreendeu aí. Já tem vacina chegando, isso aí. parece Pessoal, que muito sim. obrigado pela compreensão. No início a gente teve uma dificuldade de transmissão, mas a galera migrou para o YouTube. Então, foi muito bacana a nossa primeira transmissão ao vivo no YouTube. Depois, a live, ela vai para o YouTube, fica lá permanente. Então, a gente vai compartilhar e quem quiser encaminhar para outras pessoas vai poder encaminhar também. Semana que vem tem mais. Bia, muito obrigado. Tudo de Obrigada a bom. você, querido. Um beijo, adorei o papo, viu? As dificuldades são para a gente não esquecer. Com certeza. Grande Beijo para abraço, pessoal. vocês. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.